As principais informações do agreste pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Nosso Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, os melhores clientes estão aqui. Grupo Benitati, restaurante, delicatessen e arena para eventos. Adolfo Autopeças, você merece o melhor. Muito boa noite, Santa Cruz e região. Está chegando, está no ar mais um programa independente. Hoje, quarta-feira, 18 de janeiro do ano da graça de 2023. Aqui meus meus três amigos aqui, começando o Independente, o Eduardo sempre aí na sonoplastia. E aqui comigo hoje eu conto mais uma vez com meu amigo Bartô Neves. Bartô, boa noite. Boa noite, um abraço Ralf, um abraço internautas, Eduardo na técnica, Bruno Bezerra junto conosco na bancada hoje. Sejam muito bem-vindos e estamos no ar. Ô Bruninho, boa noite. Boa noite, meu querido Ralf, boa noite, Bartô, um prazer estar dividindo a bancada aqui com essas duas feras. Eduardo aí, o rei da trairagem ali, comandando toda essa aqui, porque ele derruba qualquer um da gente aqui, ou os três juntos, né? E boa noite a todos vocês que nessa noite gostosa e fria, chuvosa, um pouco chuvosa até, nos acompanham aqui. Temos aí um bom debate aí pela frente. Chuva em Recife, Bruno? Chuva em Recife, no estado inteiro, no Recife até aqui, a gente vai chuva. Em São Domingos também. Também tá chuva. Muita chuva em São Domingos também, mas acho que a chuva no Recife é com mais calmaria do que a gente tem visto as últimas vezes, né? Isso, bem, tá muito parecido com o que tá aqui, aquela chuva mais fina. Eu só acho estranho o tempo, porque se prepara para uma pancada de chuva de verão. Exato. E de repente o tempo esfria e faz aquela garoa, né? Exatamente, parecendo São João. Exatamente, parecendo São João. Nós temos aqui o Bartô Neves. Olha, foi no 18 de janeiro, nessa feita em 1934, que nascia Zacarias, um comediante brasileiro, Bartô. Em 18 de janeiro de 2002, o caso Celso Daniel, político brasileiro, era assassinado na capital São Paulo. O Bartô, em 18 de janeiro de 2009, o Hamas anunciava que aceitara a oferta de cessar-fogo oferecido pelas forças de defesa de Israel, terminando com o conflito da guerra de Gaza. Em 18 de janeiro de 2017, atentado terrorista em um campo militar perto de Gão, no Mali, matava 77 pessoas e deixava ferido pelo menos 115 cidadãos. Ô Bruno, daqui a pouco a gente vai falar sobre o auxílio para deputados, que os deputados acabaram aprovando. Também tem um acidente grave no centro de Caruaru, a votação do Moda Center, que é o assunto do momento. A frenesi das redes sociais é o assunto do momento lá do Moda Center Santa Cruz. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem programa independente. Embarque nessa aventura, um mundo de saber e de cultura. Instituto Dom Pedro I, educação infantil, fundamental e médio. Área de recreação, laboratório, biblioteca, aulas de dança e muito mais. Salas amplas e climatizadas, professores comprometidos com a educação. Venha para o Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação. O nosso Mercadão é o supermercado mais completo da cidade. Aqui você encontra produtos de limpeza, mercearia, material escolar e ainda uma seção completa de produtos de higiene e beleza. Tá procurando aquela carne fresquinha? Vem que o nosso Mercadão tem. Conheça também nosso setor de hortifruti, com frutas e verduras nacionais e importadas com os melhores preços da cidade. Faça suas compras no nosso Mercadão e conheça nossa diversidade de produtos. Nosso Mercadão em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista, Avenida 29 de Dezembro e Praça da Bandeira. Olha, Bruno Bezerra, que horas são, Bruno, na capital internacional da moda?
19 horas e 8 minutos, pontualmente. Como diria Francisco Amaral, na terra dos meus amores, 19 horas e 8 minutinhos. Lembrando a você que você pode acompanhar o programa Independente através das páginas do Santa Cruz Online. Também pelo blog do Ney Lima. Pelo Jardins do Agreste. Nova FM. Blog do Evandro Lins. Estação Notícia. Pela Vale FM no Facebook. Bodega Nordestina. TV Atitude Agreste. TV Cambucá. Também pela TV SB Una. Rede Nordeste. Pela Agreste TV. Blog Edson Ferreira. Pelo blog do Fazenda Nova Online. Portal Comunicação e Mídia Digital. Blog da Máquina Alberto Xavier. Portal do Belo Jardim. E também pelas rádios Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe do meu amigo Hildo Teixeira Belo, de Ronaldo Paca, de Toninho Sulanca, de toda essa galera que desbravou esse espaço para hoje a gente tá aqui. De todos os vovôs dos Fazenda Comunicação. Fazendo comunicação para você. Olha, o auxílio moradia a criação do auxílio moradia, auxílio saúde e auxílio alimentação dos deputados estaduais. Eles terão direito a receber a partir de agora R$ 12.337,37. É a soma dos 3 auxílios. O blog do Nelimar feriu, os 2 representantes de Santa Cruz, tanto o Diogo Moraes quanto a Alessandra Vieira, votaram a favor do auxílio, desses 3 auxílios, tanto saúde como alimentação e moradia. E Bruno Bezerra, a população acha bom, acha ruim? Como é que a população enxerga essas ações? Olha, se a gente for olhar, por exemplo, um termômetro hoje utilizado para qualquer debate desse nível são as redes sociais, sobretudo os comentários nas redes sociais. E quando você vê qualquer portal de notícia que colocou essa notícia lá, os comentários são realmente de decepção. Não é de que mais uma vez acontece isso, porque sempre acontece essa mudança de legislatura, né? A que está terminando vota para a anterior, não é gozar daquele benefício ali, que na verdade eu acho que são muitos as mordomias e privilégios que deputados e senadores têm, sabe? Eu acho que na verdade a grande questão, Bartô, que precisa se trabalhar e que pouca gente fala nisso, é o repasse para o legislativo. Se eles fazem isso é porque tem muito dinheiro sobrando lá. Enquanto falta dinheiro em hospitais, em algum lugar, está sobrando dinheiro lá para estar fazendo isso. Então eles ficam procurando com o que gastar. Né? E a gente tem um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, que é justamente para bancar esse tipo de privilégio de mordomia. E eu acho que é muito. Eles têm um salário, se eu não salvo engano, de R$34 mil. Eles têm que se adaptar àquela realidade. Como o trabalhador brasileiro precisa se adaptar ao salário mínimo que ele ganha. O Bartô, só a aprovação dessas 3 medidas, esses 3 auxílios, vão custar R$7 milhões por ano ao estado de Pernambuco. É difícil, né, Bartô, para a população compreender isso, né? E aceitar, né? Compreender, eu acredito que até compreenda mais tranquilo. Agora, aceitar. Porque, assim, você, como falou o nosso amigo Bruno, viver o país que a gente está vivendo não é de hoje, diga-se de passagem, mas cada vez mais parece que é uma areia malvadiça que nos absorve, economicamente falando. E olha que a gente vive numa região, lá vai me lembrar agora do ex-prefeito Toninho do Pará, uma região pujante. Não é verdade? Exatamente. E a gente sente na pele. Agora, quando a gente vem sentir na pele o arroxo, tem cidades e regiões no Brasil que já não está mais aguentando. De abrir o bico. E o que mais me surpreende, e entenda, eu não estou dizendo que concordo, eu sou contra, já deixar isso aqui bem claro. Mas o que mais surpreende é que foi criado, quer dizer, não existia, ou o termo aqui está precipitado. Não, a criação mesmo. Se é criado em pleno século XXI, 2023, os deputados estão muito fora da realidade do país. Muito. Que aumentam uma despesa mensal de R$606 mil mês para a Alep. É como disse Bruno Bezerra, se tem dinheiro sobrando, meu irmão, vamos encaminhar isso para os municípios, vamos fomentar e dar estrutura aos hospitais que já tem, né? Porque tem as estruturas, mas não tem o serviço, essa é a grande verdade. Vamos comprar equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética, que eu não entendo como é que Santa Cruz do Caparibe, pelo seu serviço público, ainda não tem uma máquina dessa. E umas vezes, eu conversando com um dos ex-prefeitos, ele me disse, não compensa. A demanda, né? O dinheiro investido pela demanda que tinha, não compensava. Eu disse a ele, prefeito, não tem a demanda porque não tem o serviço.
Bota uma máquina de ressonância magnética pelo SUS aqui, para o senhor ver o que vai ser um imã de atrair pacientes. E outra pergunta para passar para Bruno, que eu fiz ao prefeito, quanto vale uma vida, prefeito? Quanto vale você investir para salvar uma vida? Porque se só tiver um exame por mês e salvar, ou por ano, e salvar uma vida, já valeu o investimento. Um detalhe importante é que a gente tem um dos parlamentos mais caros do mundo, né? Os parlamentares. Não é por quê? Porque você tem que estar bancando até transporte. Você vê em países aí de primeiro mundo, os parlamentares andam em transporte público. Aqui não anda em transporte público porque o transporte público não presta. Se eles fossem obrigados a andar de transporte público, talvez o transporte público em pouco tempo funcionasse. Não é? E então aí são questões que... Dentro dessa pergunta que o Bartô faz, eu também faço outra indagação. Se os deputados estiveram até agora bem, diga-se de passagem, sem esse auxílio, por que dele agora? Por que agora? Eu acho que essa é a pergunta mais gritante que deve ficar. Por que agora? E aí eu não sei qual o posicionamento de Raquel Lira, né? Porque ela entrou como um trator, indo para cima. Achei que ela até se empolgou nas primeiras atitudes dela, naqueles decretos, naqueles remanejamento de pessoal, que era o afã de querer acertar. Estou levando por esse lado porque eu estou otimista e quero que Raquel acerte. Agora, qual o posicionamento de Raquel? Já que ela pregou enxugar o Estado, seria importante ela também se pronunciar em relação a isso, que eu não sei se ela vai ter coragem política para isso. Falta uma etapa para a lei ser concluída aqui, né? Que é a governadora sancionar. Exato. Falta essa etapa. Talvez a gente tenha essa resposta aqui na pergunta que eu fiz nesse momento. Que eu já boto aqui o Bozó na mesa. Ela vai sancionar. Também acredito que sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ela está precisando, inclusive, nesse momento que apesar que patinou no começo do governo. Não sei se é projeto de lei, o projeto de resolução, se é só resolução. Por isso que eu não tive acesso à lei. Porque se for projeto de lei, ela precisa sancionar. Certo? Mas vamos aguardar para ver, porque como eu não tive acesso, pode ser um projeto de resolução, não sei. Mas, desculpa, só não sei se você vai entrar nesse ponto da matéria que a gente não tocou. Alessandra, deputada, e Diogo também votaram a favor. Isso. Que é o que você disse, ou eu entendi errado, mas já era esperado. Corporativismo. Ele estar lá dentro do clero lá. A Alep em si já é uma casa muito corporativista. A Alep de Pernambuco é conhecida por ser uma casa muito corporativista. Eles torcem para que todo mundo volte. Não, na verdade, saber assim, alguém votou contra? Eu acho que essa é a pergunta. Alguém votou contra? Gostaria até que Eduardo a gente faz uma pesquisa rápida aí na internet, né? Aí, deixa uma coisa puxar outra, deixa eu perguntar a vocês, um comportamento diferente da Alessandra e do Diogo nesse final de mandato, dos dois. Os dois estão encerrando o mandato agora, dia 2 de fevereiro. Né? Na verdade, eles encerram dia 1º, dia 2 a posse da nova casa. Me parece que a Alessandra findou o mandato antes do tempo, ao passo que Diogo parece que está aproveitando cada momento ou na esperança ainda de voltar a ser deputado. Eu estou equivocado, Bruno? Não, eu acho pelo menos é o que as redes sociais final de semana estava no Recife e vendo o noticiário até mais focado na prefeitura do Recife. Então, o que se comenta lá é que o prefeito talvez coloque Sileno Guedes para secretário, que Diogo assumiria. Não é? Então, é um fato, não é? Essa possibilidade é fato aí. Agora, se ele vai se concretizar ou não, se vai se concretizar ou não, a gente vai, daqui a pouco tempo a gente sabe. Para ele, por si só, já é incômodo, né? Para quem tinha um mandato. E agora vai ter um mandato, dependendo de Sileno Guedes estar ou não na prefeitura. Exato. Mas eu não sei se você conseguiu aferir isso, Bartô. Me parece que a Alessandra tirou o pé do acelerador antes do tempo, e o Diogo, não sei se com a esperança de continuar ou não, continua os trabalhos dele como se fosse renovar o mandato agora dia 2 de fevereiro. Concordo, Ralf, com você, concordo com o Bruno, e botar mais um ingrediente nesse assunto, que é a Unali, né? Que o Diogo está presidente, que é a União dos Legisladores Estaduais a nível de Brasil, União Nacional. Então, isso deixa Diogo na cena, e inclusive com um cargo, eu não sei se a nível de Pernambuco, pela primeira vez, mas do interior, um deputado do interior chegar a essa função é de suma importância para eles, legisladores. O Bruno pode me corrigir, o Ralf, se achar necessário, mas eu acredito que é de extrema importância por ser um cargo nacional entre eles. Fato atípico, eu não sei os outros, eu não acompanho, eu nem sabia que essa união dos legisladores brasileiros tinha tanta força e tanta influência. Aí, por Diogo, um pernambucano, estar na presidência, a gente vai se aproximar mais do assunto.
Mas fato pitoresco, talvez da própria história da Unali, é um ex-deputado poder, até quando ele vai poder ficar. Que ficou isso na minha cabeça. Porque ele deixa de ser deputado se não assumir a vaga. Diogo deixa de ser deputado agora em fevereiro. Isso. Que os mandatos, na verdade, Ralf, eles se estendem até 2 de fevereiro. Eles continuam deputado igual o primeiro mês de mandato deles. Porque é assim que conta o quadriênio desses deputados. E outra dúvida, Ralf, para voltar para você, foi alguns cidadãos de Santa Cruz dizendo, oxe, mas Diogo e Alessandra ainda votaram nesse aumento? Sim, porque eles continuam deputados até o início de fevereiro. Exato. Eu só trazer para aqui para você, deixa eu ver se eu acho o trecho aqui, porque eu também, essa era uma grande interrogação que eu tinha a respeito da questão da Unali, e eu fui ver no regimento interno da Unali, e realmente o que o regimento interno exige para a eleição da mesa diretora é que a pessoa esteja deputada na hora da eleição. Na hora? Na hora da eleição. Então, sobre perda do mandato no curso do mandato de presidente da Unali, ela é omisso. Então, a compreensão é que Diogo vai continuar, vai cumprir o mandato dele na Unali. Olha, vê só. São condições de elegibilidade do parlamentar para concorrer a qualquer cargo. A filiação na Unali, pelo menos em 6 meses da data da eleição, a adimplência, o pleno exercício do mandato parlamentar. Para concorrer. Para concorrer, no momento da eleição, tem o pleno exercício do mandato parlamentar. Então, na hora da eleição, para ele registrar a chapa, ele precisa estar deputado, certo? Depois, como é omisso, se entende que o Diogo vai continuar como presidente da Unali. Que eu acho eu não vou nem encontrar o termo eloquente, mas eu acho que é uma contradição, porque o vice-presidente está aí para esses casos, ou não? Quer dizer, o cara é deputado, você também não entrou nessa parte, como se perde também o mandato, que pode, né? Que pode ter algum... Pode ter alguma coisa não tem, né? Deve ter sobre outras situações. Sobre outras situações. Mas mandato cassado, exatamente. Mas se deixa de ser deputado pela eleição, pela urna, não fala. Que eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que isso tenha acontecido com eles e passou desapercebido ali, precisa talvez um ajuste. Só trazendo a informação aqui para não ficar o ouvinte no vácuo, votaram contra o auxílio saúde. Juntas, do PSOL, Valdemar Borges, João Paulo, Dulce Amorim, do PT, João Paulo do PT, Valdemar Borges do PSB, Tereza Leitão do PT, senadora eleita, Clarice Teste do PP e Aloysio Lessa do PSB. Votaram contra o auxílio moradia. Juntas de PSOL, Valdemar Borges do PSB, João Paulo do PT, Clarice Teste do PP e o Aloysio Lessa do PSB. E votaram contra o auxílio alimentação, juntas do PSOL, Valdemar Borges do PSB, João Paulo do PT, Clarice Teste do PP e Tereza Leitão do PT. O eleitor não vai nem poder dizer que foi voto de esquerda e de direita. Teve dos dois aí. Estão misturados. E eu só acredito que esse voto não foi só um voto político de justificativa de discurso, se eles abrirem mão. Pois é. Se eles não abrirem mão, para mim é só farofa. Pois é. Não digo a Tereza, né, que vai assumir um outro cargo, né? Mas o restante, né? Olha, vamos para um rápido intervalo e na volta teve um grave acidente em Caruaru. Só nas lojas do Grupo Porfírio você encontra aquele calçado que tanto procura. Diversos modelos de sapatos, bolsas, cintos e acessórios masculinos e femininos, com certeza tem um que combina com o seu estilo. E o melhor de tudo, parcele suas compras em até 10 vezes sem juros no nosso crediário ou nos cartões em até 6 vezes com preço de à vista. Acesse nosso Instagram e fique por dentro de todas as nossas ofertas. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Você já percebeu que a Adolfo Autopeças agora é uma das maiores oficinas do estado de Pernambuco? Mas o que eu vou te mostrar agora, talvez você ainda não saiba. Aqui, cada cliente é tratado como um amigo. Você tem o nosso respeito e conta com a confiança adquirida ao longo de mais de 20 anos de atuação em Santa Cruz do Capibaribe. Aqui, a equipe é capacitada, seja para troca de óleo ou na solução de um problema do seu carro. A conta é justa e o resultado é garantido. Adolfo Autopeças. Você merece o melhor. Bruno Bezerra, que horas são em Taquaritinga do Norte? Na capital do café, em Pernambuco, 19 horas e 23 minutos. Na terra do Natal
Serrano. São 19 horas e 30 minutinhos. O Eri já tá aí. Daqui a pouquinho o Eri Santos vai falar Ralfinho, sobre... Oi, Bruno. Queria só mandar um abraço e agradecer a Bilu. Grande Bilu. Que sempre acompanha o nosso programa aqui. E ele tá até devendo uma visita, gente. Toda vez que a gente convida, ele vê quando desculpa e não quer vir. Gosta de acompanhar de casa. Quando a gente questionou aqui, pediu o auxílio de Eduardo para mandar os deputados que votaram contra, o Bilu também já mandou aqui via WhatsApp e a gente agradece também ao Bilu aí pela participação. Bilu reforçou, mandou no seu celular, mandou no meu meu também. e no de Não, Bilu é uma competência Bilu, é uma fora figura. do comum. Vamos contratar o Bilu aqui na Avante também. Olha, um motoboy foi atropelado e morto por um motociclista bêbado que ultrapassou o sinal vermelho em um carro na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru. Meu Deus, na última segunda-feira. O caso revoltou a população e na categoria de motociclistas. O condutor do carro, Breno Michel Melo Ramos, de 38 anos, foi liberado após pagar fianças. Então você está vendo aí olha aí, meu Deus do céu. Uma violência, assim, Que assustadora, né? Que violência. Assustadora. Ele foi arremessado, ele quebrou o semáforo, aquele semáforo que fica... Foi verdade. Aquele queimou com o impacto O dele. impacto do corpo dele, ele quebra o semáforo, ó. Ele deu 4 cambalhotas no ar. Teve um ouvinte nosso lá da Interativa que teve essa curiosidade de contar a E vítima... você vê que é um sujeito grande, pesado. Você vê que ele bate com tanta força no chão, Bruno, que ele se vira novamente, ó. Ele volta à posição, Volta à bate posição, no chão ó. e volta a outra posição. Olha, quando ele bate no chão, ó, ele volta pra mesma posição, acredito até que já em óbito, né? Eu fiz uma observação, Ralf, Bruno e amigos internautas, que esse carro que estava sendo conduzido, inclusive ele tem loja em Santa Cruz do Caparibe, esse empresário. Tem loja em Santa Cruz do Caparibe do segmento de aviamentos. Agora, e também é empresário em Caruaru. A informação é que ele vinha embriagado e que já tinha furado outros semáforos. Isso aí são informes. Na linguagem policial, informes é quando ainda não está confirmado pelas autoridades. E o que me deixou assim, lógico, o acidente como um todo, mas a insistência dele, porque já tinha carros parados no sinal vermelho. Se você prestar atenção, já tem carros parados no sinal vermelho. Da outra mão, exatamente. Ou seja, o semáforo estava vermelho já fazia alguns segundos. Não foi aquela questão de estar passando quando está fechando, não. Né? Uma moto ainda consegue escapar do acidente, passa primeiro do que o segundo motoqueiro, e o segundo motoqueiro é quem é atingido em cheio. Serve de lição. Infelizmente, acontecem tragédias e a gente tem que trazer como lição. Agora, mais infelizmente ainda, para passar para vocês, é que nem sempre serve de lição, ou quase nunca serve de lição. Santa Cruz do Capibaribe teve um aquecimento de acidente nos últimos dias gigante. Esse último final de semana nós registramos 6 acidentes. 6 acidentes. E acidentes com graves proporções. Entre Poço Fundo e Santa Cruz, acho que vocês viram um vídeo. O cara... O sujeito também embriagado, acho que provavelmente, provavelmente, né? Só quem pode afirmar são os exames e as autoridades, mas provavelmente embriagado. O casal que vinha no carro atrás dele Narrando, filmou, né? já pressentiu que ia acontecer, era questão de momento, né, Bartô? Despertou a curiosidade do casal, eu também interpreta assim, e a mulher começou a filmar e o cara já fazendo zigue-zague na pista. Isso velho, de uma extrema, como é que eu posso dizer, idade da pedra, sabe, Bruno? Que não cabe mais no mundo de hoje. Bartô, Ralf e o Vintes aí. E agora, eu acho que quem contribui para isso, para essa sensação de impunidade, é o judiciário também, infelizmente. Porque colocaram uma fiança de 15 salários mínimos. Isso é um absurdo, é uma afronta. Isso é uma afronta. Uma afronta. É um absurdo e revoltante até. Revolta as pessoas. Imagina um filho desse, quer dizer, a vida do papai custava isso. Não que tinha valor, que não tinha valor monetário que pague a vida de ninguém. Mas aquilo que o Bartô colocou há pouco aqui, para servir de lição. Que as outras pessoas digam, peraí, porque infelizmente, é o que a gente chama tira de... como aquela questão da punição do bolso. Peraí, isso vai doer no meu bolso. Agora a gente chama do caráter educacional. Educacional, da lei, né? é educativo mesmo ali, de chegar e dizer, olha, peraí, porque a lei é dura, então, e está provado que quando é assim, as pessoas respeitam mais. Da mesma forma que quando a coisa é frouxa, como foi nesse caso, e a gente está falando de um acidente de extrema violência do ponto de vista de velocidade, que as imagens mostram, aquilo choca, aquilo está circulando no Brasil e acho que no mundo inteiro, aquilo de tamanha violência que foi, e
tamanha frouxidão que foi essa questão de 15 salários mínimos. E tamanha irresponsabilidade do condutor, né? Porque tem um misto, de várias irregularidades que ele pratica. Exato. Recorra ao Dr. Ralf como advogado e já bota um adendo, porque o nosso amigo Bruno jogou no judiciário, no juiz. O caso específico, a gente não sabe se foi o delegado que arbitrou, que às vezes o delegado é quem arbitra, então a gente vai dar esse salvo-conduto ao judiciário que a gente não sabe. Mas quem arbitrou a fiança, concordo com o Bruno, foi de uma irmandade com esse com a impunidade, motorista e com a irresponsabilidade dele. Isso, trataria que foi insensível, com um choque que foi a cena e a perda. Com a sociedade, com a dor da sociedade, não só da família, mas da sociedade, porque chocou a sociedade. E tem casos que a gente percebe, na área policial aí eu fico um pouquinho mais à vontade, me desculpa os dois aí, mas tem casos que a gente já acompanhou de ser bem menos grave do que isso e os delegados botaram uma multa bem mais alta. Exatamente. É o contexto de tudo, né, velho? É o pitaco do Patrulha do Agreste dentro do seu programa independente. Olha, o ouvinte interagindo com a gente, olha. Ressonância magnética é competência do Estado, viu? Santa Cruz não tem população para isso. Se ele quiser bancar, então são também os trâmites. A lei vai separando o que é que o Estado é competente, o que é que o município é competente, o que a União é competente, a burocracia acaba. Mas eu entendo que o Vitor colocou, mas o que Bartô colocou, me permita, se eu estiver errado, você corrija, mas o que o Bartô colocou é que aquele recurso poderia estar com o Estado sendo aplicado para isso. Especificamente ele citou a ressonância magnética, como podia ser para transporte público. Claro, de saúde para a ressonância magnética. E a gente estava discutindo assim. Verba do Estado. Eu citei Santa Cruz como exemplo. Do Estado aplicado em Santa Cruz, porque a gente está aqui, mas poderia ser do Estado aplicado no Recife, em qualquer lugar que estivesse precisando, esteja precisando disso. O ouvinte agora vai ficar ao meu favor. Defender a ressonância para Santa Cruz, mas a gente estava debatendo verba do Estado. Porque assim, como você disse que corrigiu o prefeito, né? Conversei com o prefeito, porque cabe a ele correr atrás. Mas a origem da verba seria estadual. Qual foi a lógica que Bartô usou aí? Não, mas quando a competência é do Estado, por exemplo, o prefeito à época que Bartô citou, ele não poderia solicitar que o equipamento fosse colocado... Comprado com recursos do município. Ele não poderia ser... no hospital do município. Ele teria que ser um hospital do Estado. Nem recurso do município. Exatamente. Tem que ser recurso do Estado no hospital do Estado. Também, porque a competência é do Estado. Mas tem dinheiro sobrando para fazer isso. A lógica do Bartô foi essa, tem esse dinheiro aqui, mas que podia ser usado aqui. Muito mais bem utilizado para a sociedade. Deixa eu mandar um grande abraço para o William Henrique. Um abraço, William Henrique. Obrigado também pela interação aí. Vamos chamar. Cadê o Eri? Eri, você tá tão bonito depois que você tá na CBN. Você tá tão bonito, tão mais bonito do que você já era, viu? Boa noite, querido. Minha mãe disse assim: meu filho, faça amigo. O melhor conselho que ela me deu. Agora eu quero ver. Eu quero ver se eu tenho moral com você mesmo. Se você, quando tiver narrando um jogo pela CBN, você vai narrar jogo pela CBN também? Tá narrando, daqui a pouco, né? Eu queria ver se eu tenho moral com você mesmo. Se você mandar um abraço pra mim, como você mandava na sua antiga casa lá. Roberto Irineu Marinho ligar pra você e dizer, que é isso, Eri? Eu não vou perder a oportunidade dessa, não. Você é louco. Você sabe, Eri? Boa noite, Bartô, Bruno, todo mundo. Você sabe que foi assim que se descobriu que o Galvão Bueno era flamenguista, né? Um velho jornalista da Globo, que eu não recordo o nome dele agora. O Galvão, assim, em 84, 85, tava narrando um jogo do Flamengo jogando ruim, e o Galvão Bueno descendo o sarrafo do Flamengo. E aí, o Roberto Marinho teria pegado o telefone, ligado para a direção, teria dito, oxe, esse cara tá falando mal do Flamengo, por quê? Roberto, flamenguista, a família toda flamenguista, e isso um senhor de muita idade já narrando há 5 anos atrás, num prêmio desse que se dá aos esportes aí. Aí disse que ele respondeu assim, não, doutor Roberto, tenha calma, ele é flamenguista também como a gente. Galvão disse, me entregou. Excelente defesa. Ô, Eri, meu querido, daqui a pouco tem jogo, né? Daqui a pouco tem jogo. Tem. Tá tendo jogo agora, né? Eu tô com 2 telas aqui vendo. Às vezes minha esposa pergunta assim, como é que você consegue? Porque eu tô conversando com vocês, 2 telas e o radinho de lado.
Está acontecendo agora pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico jogando com o Belo Jardim lá no Recife. Estão empatando em 0-0, cravados agora 30 minutos do primeiro tempo. E olha, eu até me surpreendo, porque eu imaginava que o Belo Jardim seria uma parada fácil para o Náutico, viu? E não está acontecendo isso, não. E lá em São Paulo, o time do Sport vai jogando agora pela Copinha contra o Goiás, 33 minutos, primeiro tempo, está perdendo o Sport, placar de 1-0, no jogo que vale vaga na semifinal da Copinha, né? Quem passar vai pegar o Palmeiras. Depois de ter eliminado 2 gigantes, né? Não era? Eliminou o Cruzeiro e o Corinthians, exato, né? Exato. Ele eliminou o maior campeão dessa Copinha, né? Que é o Corinthians, né? E jogando bola, né? Exatamente. Torcer aí para o Sport dar a volta por cima. Aí, outro assunto que também povoa as rodas de conversa que falam sobre futebol aqui em Pernambuco é a questão da anulação da partida entre Náutico e Central, válida pela primeira rodada, Eri. Tem novidade, Eri? Tem, Ralf. Eu participava segunda-feira aqui com você e no momento estava acontecendo o julgamento, né, lá no TJD de Pernambuco. E aí foi por unanimidade, os auditores votaram pela manutenção do resultado. Não se esperava outra coisa, né? Não se esperava outra posição do TJD, só que cabe recurso, né? E o Náutico resolveu ir ao STJD, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Não vai nem em segunda instância em Pernambuco, vai direto para o Rio de Janeiro. O detalhe, o que preocupa o torcedor do Náutico, do Central, comenta sobre isso, é o seguinte: nós tivemos uma unanimidade no Campeonato Pernambucano da Segunda Divisão, 2 unanimidades, o TJD julgando desfavorável ao time do Petrolina. Lembra, a gente acompanhou essa história aqui, uma foi 5-0, outra 7-0 no TJD de Pernambuco. Quando foi para o Superior, lá no Rio de Janeiro, deu 7-0 contra, ou seja, inverteu completamente. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu continuo acreditando que vão valorizar o futebol, porque houve um erro da arbitragem. Central contribuiu, é possível que tenha contribuído, porque o auxiliar técnico tentou trocar a alteração, mas não foi o Central que pediu para parar o jogo. Aliás, que o jogo continuasse. Os 2 jogadores Central saem, entra um, e aí o jogador do Central espera um pouquinho, porque veio a orientação, olha, vai sair, vamos alterar. E aí aquela confusão, o auxiliar disse, segue o jogo. E aí seguiu, só que ele esqueceu que era a terceira parada, né? E aí, amigo, parou de novo, e aí foi um erro de arbitragem. O regulamento, ele diz claramente, textualmente, se não for um erro que tem uma relevância no resultado, o resultado será mantido. E não houve relevância no resultado. O Central já ganhava aquela partida pelo placar de 2-1. Vamos aguardar, o Tribunal de Justiça ainda não, o STJD ainda não se manifestou sobre o caso, não agendou ainda, mas ainda tem um segundo tempo desse jogo no tapetão, viu, seu Raul? Eri, querido, deixa eu te dispensar para você tomar uma água e soltar esse vozeirão seu aí em mais uma narração. Deus te abençoe, viu, querido? Um beijo bem grande. A todos nós, obrigado a você, um abraço, Bartô, Bruno, saudade, Bruno. Valeu, aí, vamos marcar aí pra gente bater um papo. Tá certo, vamos fazer isso. Então, estamos devendo aquela galinha gorda ainda. Exatamente. Né, seu Raul? Eu queria pagar. Agora, se você na outra rádio já não vinha receber, imagina na Globo agora. Na CBN. Imagina na Globo, CBN agora. A hora. Ô, Bartô, ele marca, Bartô. Em dia que ele olha a tabela do campeonato, olha quem tem clube de Pernambuco, sério, vamos tal dia. Eu vou articular isso aqui pra você, Eri. Deixa comigo. Articula, Bartô. Abraço, queridos. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado mais uma vez. Valeu, vamos para um rápido intervalo comercial e na volta o assunto a frenesi do momento, Bruno Bezerra. Votação para os dias de feira no Moda Center. É isso aí, vamos lá. Você que tem plano de saúde da Unimed não vai mais precisar se deslocar para outras cidades para fazer os seus exames.
A Humana Diagnósticos agora também atende pelo convênio da Unimed. Você vai poder aproveitar toda a nossa estrutura e profissionais qualificados para realizar seus exames de radiografia, tomografia computadorizada, mamografia, desintometria óssea e ultrassonografia. Não deixe para amanhã o cuidado que você pode ter hoje. Sua saúde não pode esperar. Humana Diagnósticos, em Santa Cruz do Capibaribe. WhatsApp 99900-8656. Venha conhecer a nova casa modelo da Viana e Moura no Residencial Malhada do Meio. Casa solta com muro, espaço para ampliação, sala para 2 ambientes e integrada, cozinha, 2 quartos, sendo um deles com suíte reversível. Visite e se encante com os detalhes de uma casa acolhedora, planejada e moderna. Entre em contato com a nossa central de vendas ou dê uma passadinha na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Bruno Bezerra, que oração no Brejo da Madre de Deus, a cidade de Bartô Neves, a cidade do seu avô, o seu Amaro do Brejo, e a cidade de Camarão. 19 horas e 40 minutos. 19 horas e 40 minutos na cidade que o amigo do Bartô, o Roberto Abraham Asfora é prefeito. Abraham Asfora Abramian Asfora. E existe um ouvinte nosso que é Deca de Mandaçaia, é ouvinte de todas as rádios. Deca é uma figura. É um bilu. Pior de rádio. Ele diz que tem um desafio lá em Mandaçaia, que quem falar esse nome 3 vezes e não gaguejar ganha um super prêmio, que é um açaí na lanchonete dele lá. Né? Então, obrigado, Deca, pela amizade. E o desafio até hoje ninguém conseguiu superar. Ô, Bruno, tá marcado para a próxima segunda-feira, Assembleia no Moda Center Santa Cruz, que vai definir o calendário de feiras para o ano de 2023. Bruno, houve uma explosão de debates nas redes sociais, né, e em meios de comunicação a respeito da mudança ou não. Muita gente acha que deve mudar, outros tantos acham que deve permanecer o calendário como está. Bruno, o que você tem a dizer a respeito da Assembleia e a respeito das possíveis mudanças? Olha, o que eu acho, aí estou falando aqui para vocês, o que já falei para a diretoria do Moda Center, né? Em primeiro lugar, eu acho que precisa ter mais clareza quando se vai convocar esse tipo de assembleia. Em primeiro lugar, porque a gente está mexendo com a vida de muitas pessoas, né? O sustento de muitas pessoas, não só em Santa Cruz, como na região inteira. Então, não é simplesmente se comunicar assim, olha, a gente vai ter uma assembleia para escolher os dias de feira, né? Possibilidade de mudar para essa opção ou para essa outra opção. É preciso colocar também, Bartô, se a gente permanecer do jeito que está, quais são as oportunidades e as ameaças que a gente tem em função disso. Se a gente for mudar para sexta e sábado, o que é que a gente tem a ganhar e o que é que a gente tem a perder com isso? Mas só que antes de tudo isso, eu acho que tudo isso aí precisava ser balizado em função de uma pesquisa com o cliente. Em primeiro lugar, com o cliente, para entender o que é que o cliente acha da mudança e não só o que ele acha, quais seriam os dias melhores, se na sexta e no sábado, se na segunda-feira, se no domingo e na segunda na outra temporada, mas o porquê ele acha aquilo. É a mesma questão da Assembleia, não, vamos convocar uma Assembleia para definir dia de feira, mas o porquê? É porque simplesmente querem mudar, porque às vezes passa a impressão que está querendo mudar o bel prazer da diretoria. Por quê? Porque faltam essas informações. Olha, o contexto mudou, né? Agora, Santa Cruz tem essa situação aqui. Fortaleza mudou, um exemplo, estou colocando um exemplo. Né? E a gente tem uma demanda dos clientes, mas isso tem que estar de forma muito clara, Bartô, e muito objetiva, sendo passada para os condôminos. Os condôminos, opa, peraí. Então, se o contexto mudou, se a configuração de tudo isso aqui mudou, pronto. Tem algumas questões, alguns pontos que fogem da vontade do Moda Center de uma assembleia, por exemplo. Hoje o Moda Center tem ao lado um concorrente. É um concorrente, pode ser em algum momento parceiros também, mas é um concorrente. Isso é um contexto novo. Outro ponto, o Altas Horas vai continuar tendo feira aos domingos. E quem define isso não é uma assembleia de Moda Center, nem a diretoria do Moda Center, é a gestão do Altas Horas, que vai buscar
esses vácuos que existem ali, seja em Toritama, seja em Caruaru, seja no próprio Moda Center, para atuar. Está chegando agora no mercado. É assim que o mercado funciona. Mas tudo isso tem que estar de maneira muito organizada sendo posto para os condôminos. Os condôminos saberem, não, eu estou votando nessa opção aqui, por quê? Se a gente for tentar buscar unanimidade, esqueça que não vai ter. Não vai ter. Então fica sempre aquela coisa, não, Bartô, tu acha melhor na sexta e no sábado, ou tu acha... Mas não é achar melhor, é o porquê. Mostra, tudo bem, vai ser na sexta e sábado, a sexta e sábado, mas o que é que tem de bom nessa opção? O que é que tem de oportunidade nessa opção? O que é que tem de ameaça nessa opção? E eu acho que falta essa clareza. Você fala, então, numa pesquisa qualitativa, né? Fazer uma pesquisa qualitativa para você entender o contexto e, sobretudo, o que é que melhora para o cliente. Porque quando você sabe o que é que melhora para o cliente, você tem uma oportunidade muito grande de ajustar a tua estrutura, no caso a estrutura do Moda Center, para atender aquela necessidade. Isso vale para uma loja também. Se você tem uma loja, né, normalmente você tem uma loja e tem aquela parte da frente da loja, é a parte mais bonita da loja. Fica toda bonita, a cerâmica, o porcelanato, a loja toda pintada bonitinha. Se tu for ali para trás, onde só os clientes, onde só os funcionários têm acesso, normalmente está o chão batido, não está pintado, a coisa está toda bagunçada lá atrás. Por quê? Porque lá só tem acesso a equipe. Onde o cliente tem acesso é onde a coisa está toda bonitinha. Por quê? Porque o foco de qualquer negócio é o cliente, precisa ser o cliente. E o Moda Center tem que olhar por aí. Vai fazer uma assembleia? Vai. Então, existe a necessidade de uma mudança. Essa necessidade de mudança ela tem que ser baseada, em primeiro lugar, no cliente, no que é que vai melhorar para o cliente. A partir daí, você explica aos condôminos e diz, olha, a gente tem essa oportunidade aqui de melhorar para o cliente, porque a gente tem essa outra ameaça aqui. Agora, tudo de maneira muito clara. Não é um vídeo lá de poucos segundos que você vai botar nas redes sociais que vai trazer isso. Isso também não pode ser feito de uma semana para outra. Isso leva um tempo para maturar. Aquilo que eu falei, a gente está tratando aí de vida de muitas pessoas. Tem gente que tem todo um negócio já ajustado, tudo bem, que tem negócio do jeito que está ajustado, você vai e reconfigura ele. Mas, por exemplo, tem gente que está lá, que já sabe que na sexta-feira é dia de pegar peça na facção, né? E tem toda uma dinâmica que já está. E o ser humano, ele tem uma aversão muito grande à mudança. Quando você fala, se a gente está aqui, a gente está aqui. Se alguém propôs, vamos mudar de lugar aqui, não, rapaz, está tão bonzinho aqui, vamos só se levantar daqui e tu vem para cá, a gente já tem essa aversão à mudança, porque gasta energia e o cérebro da gente é programado para não gastar energia, não é? E a gente está falando de uma estrutura que é o ganha-pão de toda uma micro-região aqui no Agreste Pernambucano. Então está falando da vida de muitas famílias, Bartô. Então é preciso ter um tempo para trabalhar essas ideias. Volto a dizer, o que é que tem de ameaça com essa mudança, o que é que tem de oportunidade com essa mudança, o que é que tem de ameaça se a gente permanecer como está, o que é que tem de oportunidade se a gente permanecer como está, e aí cada um vai fazer juízo da situação. Não adianta colocar um vídeo ali querendo, de alguma forma, dizer, não, o ideal é isso aqui, porque não cabe à diretoria. Acho que cabe à diretoria levar clareza da situação. A situação do mercado hoje é essa. A configuração mudou, a gente tem agora uma feira aqui de lado que vai acontecer no domingo em um outro centro de compra, que é o Altas Horas. Então tem essa possibilidade aqui, com essa possibilidade a gente pode ganhar aqui e pode perder aqui, com essa outra, a mesma coisa, porque todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. E isso precisa estar claro para a população, para a partir daí os condôminos, que é quem por direito tem esse direito a voto ali, e tomar a decisão final. Eu acho que é isso, é de levar a coisa com muita clareza, que as pessoas sintam confiança naquilo ali e não passe a impressão de que é uma imposição da diretoria. Eu conheço as pessoas que fazem parte da diretoria, sei da boa intenção deles, como sei também da boa intenção até dos que criticam. Por quê? Porque todos querem o melhor para o Moda Center, e isso é muito importante. Você está num ambiente onde todos querem o melhor. Alguns não sabem nem se expressar, a forma que quer já vai para uma parte mais agressiva, a diretoria, isso é aquilo, mas ele está querendo também o melhor para o Moda Center. Então, realmente isso, é você levar com clareza a situação, que não é fácil, é uma estrutura muito complexa aquilo ali. O mercado por si só, olha, a gente tem hoje uma situação, Bartô, que boa parte dos clientes hoje são do digital, estão comprando no digital. E cada vez mais quem está no digital, para ele, não quer saber de hora, nem de dia, se está aberto ou se está fechado. Porque quem, por exemplo, tem empresas aqui que os pedidos são feitos em um site. O site está todos os dias
da semana, inclusive feriados e finais de semana, 24 horas por dia disponível para o cliente comprar. Então, se Moda Center vai fechar ou vai abrir tal dia, ou para ele tanto faz. Esse é um tipo de cliente que cada vez mais está aumentando. Tem que ser pensado também isso, tem que ser colocado para as pessoas também isso. Como também a gente tem ainda uma expressiva gama de compradores que vêm presencialmente e que compram presencialmente também. Então, para você ver, tem a turma do atacado, também tem a turma do varejo. Quando você vai para o atacado, tem o atacado presencial e tem o atacado digital. Não é simples, não é tarefa simples você arrumar essa equação todinha e dizer, não, olha, são esses dias aqui que vai contemplar todo mundo. Não vai conseguir contemplar todo mundo a contento. Não vai. Agora, tem que ver que é prioridade. O que é prioridade? É atacado. Prioridade é atacado. Então, parte da solução tem que atender a prioridade maior, que é atacado. Mas não dá para abrir mão de varejo também, porque tem muita gente lá que depende de varejo. E o que fazer, Bruno Bezerra? Mas você é um cara... é sentar para resolver, é sentar para conversar. Em primeiro lugar é o diálogo, não adianta ir para confronto, é o diálogo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, tenha calma. Diga lá, você tem uma larga experiência na pauta. Certo. Como eu tive a ousadia de falar sobre o mundo policial, agora eu vou me recolher totalmente, porque não, sua experiência no mundo comercial e nesse dinamismo, eu não chego nem perto. Agora, você trouxe uma equação que é muito complexa, inclusive para a gente, como espectador, entender. Imagina para executar isso. Exato. Na sua cabeça, existe espaço para abrir o Moda Center mais dias? Por quê? Eu concordo que a gente tem que se adaptar à realidade do momento. A sociedade, ela é mutável. Isso é a cada instante, não é nem a cada dia, é a cada instante. Você já fez o bojo necessário, não precisa eu ser repetitivo. Mas existe espaço na sua mente, na sua ideia hoje. Eu estou querendo só botar mais um pouquinho de lenha na discussão. Certo, existe espaço para o Moda Center trabalhar mais dias? Olha, a questão é o seguinte, você precisa de informação para tomar essa decisão. Tá entendendo? Eu lembro quando a gente estava falando da questão policial aqui, eu não lembro qual foi o termo que você usou, quando você disse, olha, a informação que tem, você usou um termo lá. Informe e informação. O informe que a gente tem é de que o cara passou nos outros sinais. Ele precisa do quê? De comprovar aquilo lá. Que vira informação. Que virar informação, que aquela informação é confiável. Então, a partir daquela informação, a investigação pode tomar um destino ali, apontar o destino. A mesma coisa aqui. Uma pesquisa é uma investigação do que está acontecendo no mercado. Se não tiver essa investigação... Então, você faz uma pesquisa, você tem investigação, está acontecendo isso. E aí você leva essa clareza dessa investigação, dessa informação que você apurou através de uma pesquisa com os compradores, entendi. Você leva para o condômino, diz, olha, a situação do mercado hoje é essa, que é diferente de um ano atrás. Então a situação é essa. Se a gente colocar nesses dias aqui, a gente pode ganhar aqui e pode perder aqui. Entendi. Se a gente colocar nesse, tem esse lado positivo, tem esse negativo. E aí as pessoas formam um juízo daquela situação. E tomam rumo a caminhar com a maioria da coletividade, né? Exato, porque a gente está falando de um colegiado, que é um sistema de condomínio. Que nem sempre reflete, isso é uma opinião bem particular do Bartô, nem sempre vai refletir o sentimento da maioria, porque a gente sabe que existe um sistema de voto por box e não por CPF. A gente sabe que tem um sistema, né? E que eu tenho minhas observações sobre isso. Lá que dá o direito do mas voto. Eu respeito, porque eu nem participo como condômino, nem participo como diretor. Mas, enfim, até porque para ser um tem que ser outro, existe essa exigência. Mas, Bruno, vê, a gente já viveu essa celeuma em outros momentos. Exato. O Moda Center, quando foi criado por essa população valente, eu tenho que registrar aqui, politicamente, a passagem do Zé Augusto Maia, que foi um dos caras que muitas vezes está na contradição, na contramão do que a maioria da sociedade quer, inclusive tem muita divergência sobre o histórico político de Zé Augusto, mas reconheço os méritos dele. Então eu tenho que deixar isso aqui registrado. E ele é um dos caras que mais defende expandir esses dias. Mas também Zé é um dos caras que menos entende de confecção. Me desculpa a ausência dele aqui, porque eu não conheço Zé Augusto como confeccionista, que não é obrigado você ser confeccionista para entender de confecção. Agora, não venha me dizer que um cara que nunca confeccionou entende mais de confecção do que o cara que está lá no box, do cara que acorda de madrugada, do cara que trabalha com a facção, do cara que sabe o que é um corte, do cara que sabe um corte, que eu digo serviço de corte, uma estamparia, né? A costureira que atrasou as peças. Inclusive, hoje eu escutei um comerciante dizendo, na sexta-feira a gente ainda está em fase de aprontamento. Tem gente que nem sabe que termo é esse quando a gente vem para a confecção, né? O aprontamento. Então, concordo 100% com você. Agora eu vou jogar a responsabilidade no colo da diretoria. O que é que está faltando para a diretoria ver isso? Porque isso é tão óbvio, me desculpa os diretores, mas isso é tão óbvio, e a gente já passou por essa celeuma há poucos anos, que me mostra hoje, né, um certo amadorismo de alguns dos diretores. Me mostra, inclusive, para tocar no assunto,
os caras evitam falar o nome Altas Horas, o empreendimento Altas Horas. Tenham grandeza do tamanho do Moda Center e lembre-se que o Altas Horas é um concorrente amigo, é um concorrente parceiro, assim como o Calçadão Miguel Arraes de Alencar, que é o primo pobre de tudo isso, que para mim é das grandes pernas desse empreendimento que nós temos aqui de confecção, Bruno, que pouco, até a gente da imprensa faz alusão a eles, como eles merecem o Calçadão Miguel Arraes de Alencar, que tem um movimento gigantesco. Tem que se chamar, lógico, Moda Center, os problemas é Moda Center, centro internamente, claro. Mas tem que considerar esses empreendimentos como de maneira grandiosa, você falou aí, eu fiquei super feliz de você ter citado o Altas Horas, para esse contexto, se resolve, mas se resolve na conversa, porque vai afetar o que o Altas Horas fizer, afeta muito ou pouco o Moda Center, mas afeta, é feito Toritama, Caruaru, a gente não pode tirar desse contexto, como é que fica, como é que pensam esses prefeitos, o que é que eles estão pensando? Você está certíssimo, mas está me parecendo que eles estão batendo cabeça, Bruno. Veja bem, os diretores, entende? Não, eu entendo. E a diretoria eu conheço. Ou alguns dos diretores. Boa parte da diretoria conheço bem de perto e sei que todos querem também acertar. Só que é isso que eu te falo. É importante você ter essas informações para tomar as decisões. Não é? A gente falou aí em prefeito, no pessoal de calçadão, sobretudo nos vendedores. Mas é fundamental a gente ter essa informação do comprador. Isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala dos compradores que vêm aqui de cima, no caso do Pará, do Maranhão, do Piauí, boa parte deles tem excursões de compra, que passa primeiro em Fortaleza. Então eles têm dia certo para passar naquele lugar, porque tem a feira e o horário naquele lugar, depois para ir em outros lugares, porque senão eu teria que ir para Fortaleza, depois volta para São Luís, depois vem para Santa Cruz. Imagina. Vai coincidir a agenda e esses caras não podem ficar a semana todinha viajando e comprando. Exato. Pensando que eles têm que vender a mercadoria também. Você tem uma demanda para esse pessoal que não é a mesma demanda, por exemplo, de quem está lá na Bahia. Entendo. Então você vê a complexidade, não é simples. Você dizer, não, vai ser, bota sábado e domingo e vai estar. Não é assim. Pode ser que sexta e sábado atenda uma parcela, mas outra não. Agora, o que eu sempre disse a eles, estou dizendo aqui, e quem me conhece, quem me pergunta, no particular, eu sempre coloco isso, é que a gente precisa de informação. Tudo hoje em dia é informação. Ora, se você está confeccionando, para falar uma linguagem de quem confecciona, o cara é fabricante, tem um fabrico em casa, falar o nome lá, fabrico, que é uma coisa bem comum que todo mundo sabe, tem um fabrico em casa. Para você confeccionar, você vai buscar informação. Ninguém confecciona do nada, você vai ver o que é que está vendendo mais. Quem é que tem um tecido com um custo-benefício melhor para comprar ele num preço bom? Depois que eu fabricar ele tem um bom rendimento e eu tenho uma peça com um preço competitivo. Tudo isso é informação. É verdade. Tudo isso é informação. Qual é o modelo que está vendendo mais? Qual é a cor da moda? Tudo isso Tudo isso é informação. A decisão, ela é mais assertiva quando ela tem informação. Quando você vai para um médico que ele vai fazer um exame, e você está doente, o que é que o médico pede? O médico pede logo uma bateria de exame. Por quê? Porque aquilo ali é informação que o médico tem para dizer, olha, você tem isso e você precisa tomar isso. Sem informação, que são os exames que dá, ele não consegue. Falta isso hoje na diretoria? Falta, não é que falta na diretoria, falta qualquer ambiente que queira tomar decisões assertivas, ele tem que ter munido de informação, que são pesquisas de mercado, sobretudo com o olhar do cliente. É isso que precisa. Que a diretoria parece que não está praticando. É isso que eu não sei se eles têm. Aí eu não posso dizer nem que não tem, mas se tem, pronto. Se tem, então... Falta divulgar também que tem. Falta de externar isso que eu digo assim. Então, não, se é sexta e sábado, então por que sexta e sábado são os melhores dias? Tá entendendo? Se vai continuar do jeito que está, por que isso aqui é o melhor? O que é que a gente tem a ganhar se ficar como está? O que é que a gente tem a ganhar se a gente mudar? O que é que a gente tem a perder se ficar como está? O que é que a gente tem a perder se mudar para cá? São essas informações que tem que estar muito claro para todo mundo. E para concluir minha participação, minha contribuição nessa pauta, não se cabe, isso é uma visão de Bartô, de fora, viu? Estou falando como divulgador do Moda Center, como cliente do Moda Center, como cliente do Altas Horas, minha família também é cliente. E tenho orgulho de dizer por onde eu ando que compro minhas roupas no Moda Center, no Altas Horas, até no Calçadão, quando se tem a peça que dá certo. Agora, o perfil social hoje não é mais o mesmo de quando o Moda Center foi criado. Não tem como a gente sustentar mais essa tese, né Bruno? Como alguns ainda antigos, românticos ou não, sustentam essa tese de Moda Center de segunda a segunda. Não dá. Nem tem como, na minha opinião, hoje, sustentar pelo perfil do confeccionista e menos ainda pelo perfil do meio de venda. Porque como você colocou aí, hoje no meio disso, a gente tem uma logística de deslocamento desse país que hoje é muito mais do que
há 10, 20 anos atrás, ou seja, tem mais estados se deslocando, e tem o internauta, o cliente cibernético. Se a gente for olhar do ponto de vista de aberto e fechado, durante a semana o Moda Center está todo aberto. Só que não tem cliente. Por isso que também tem... Porque tem questões, Bartô, que não vai ser uma diretoria, tampouco uma assembleia que vai dizer... O mercado em si, ele se molda a isso. Ele diz o que ele quer, Ele diz o que ele quer, ele impõe. O mercado impõe. Quer dizer, olha, é isso aqui, por exemplo. O mercado, agora na pandemia, estava lá... Você tinha a obrigação legal, não era, de estar em casa, tudinho, mas você via o mercado funcionando. E procurou suas alternativas. Procurou suas alternativas. As empresas precisavam sobreviver e foram buscando alternativas. É como água. Você cria uma barreira ali, ela se acomoda, depois ela procura um caminho e contorna e segue. O mercado é assim que o mercado funciona. É o custo normal da sociedade e do mercado, né? Do mercado, exatamente. Que é implacável, né, Bruno? Se você também vai errar... Aí, por isso, a importância de uma estrutura como Moda Center. Aí, às vezes, a turma diz, olha, mas precisa estar trazendo isso de novo? Depende. Se o mercado mudou e foi uma mudança expressiva, é preciso estar questionando isso. Não sei se dessa forma, assim, colocando logo uma assembleia, sem antes colocar essas informações. Olha, houve uma mudança de mercado que a gente precisa ver se vale a pena continuar como está ou se a gente precisa mudar. Agora, a informação precisa chegar. A informação, de maneira confiável, precisa chegar para as pessoas tomarem decisão, ali já que elas têm o poder de voto, no caso da mudança de feira, de o porquê mudar ou o porquê continuar como está. Vai ser mais um voto que eu vou me abster, porque realmente eu não vivo a realidade. Eu acho muito, principalmente nós da imprensa, está fomentando uma posição, sabe, Bruno, sem viver a realidade, sabe, Ralf? Seja qual for a pauta. E menos ainda nos cabe como imprensa tá fomentando um sentimento de achismo, quando a gente não vive aquilo. Isso é muito importante, isso é uma decisão de extrema importância, até de sobrevivência comercial para Santa Cruz do Caparibe. Não pode ser dado um passo em falso, não pode ser irresponsável como comunicador, de não, eu quero que seja tal dia, porque acho que tal dia, porque vai ser melhor para meu sobrinho. Não, eu acho que a gente tem que se colocar dentro de nosso quadrado, trazer nossa contribuição como Santa Cruzense que somos, como imprensa que pede que a gente se posicione, mas acho que tem que ter a coerência. Eu não me sinto à vontade para dizer seria melhor esse ou esse, que eu não tenho vivência de causa, não é nem conhecimento, é vivência de causa. Isso é até bonito, né? Tem gente que pensa que debatedor tem que entender de tudo. E outra coisa, e é sobretudo... E às vezes a gente entende, mas não vive. E é sobretudo, mas é sobretudo uma postura responsável. Não é? Até porque se, de repente, você tem um conhecimento maior e sabe que aquela mudança ou aquela permanência ia ser melhor, não tem problema nenhum. Você olha, para a informação que eu tenho aqui, essa permanência vai ser melhor, ou essa mudança é ideal. Mas quando você não tem essa segurança, você mostra, olha, por isso. Aqui, houve uma mudança no mercado, em função de uma feira que mudou em Fortaleza, ou em função de uma concorrência que chegou mais próximo e está abrindo uma feira num novo dia, mas você tem que ter uma justificativa, não é simplesmente mudar por mudar, porque quando você coloca assim, dá a entender que é o bel prazer de uma diretoria, que quer mudar por mudar, ou para beneficiar poucos. E eu sei que não é por isso, né? Mas a informação precisa chegar de maneira clara, de maneira confiável, para que as pessoas se sintam seguras em votar. Por quê? Porque todos querem o melhor para o Moda Center. 8 horas em ponto, na capital internacional da moda. Bartô Neves, até segunda, viu? Abraço até segunda e pedir aos condôminos que compareçam segunda. Né? Vai ter a assembleia, vai ter as explicações. Acredito que vai ter a explanação, com um slide talvez, mostrando esses estudos que Ralf nos informou que existe. Então é importante você participar, para depois não estar se lamentando. Mano, aí você não participou, fragiliza um pouco o seu posicionamento. Como diria o poeta contemporâneo Bel Marques, diga sim para mudar ou diga não para mudar. Calado é que não pode ficar. Que fragiliza. Bruninho, até dia 8, viu? Até dia 8, querido. Obrigado aí pela oportunidade de estar no meio de vocês dois, que são duas feras aqui da imprensa de Santa Cruz. Eu tenho aprendido muito com vocês aqui. Valeu, Eduardo, valeu a todos que nos acompanharam. Só convidar para acompanhar a gente lá na Rádio Interativa 88.9, de segunda a sexta, de meio-dia às 2. Estou lá com o Patrulha do Agreste e todo dia tem pitaco lá. Um abraço. Abraço, Bartô, abraço, Bruno, abraço, Eduardo, abraço você que está em casa. Clima gostoso, né? Nordestino, clima bom para nordestino é quando tá assim, né? Então você vai ficar com a Marisa Montes cantando depois. Muito boa noite.
independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. Quem mais vende malha em Pernambuco. Rede.com. Você digital. Mactal. A maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Nosso Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet. Os melhores clientes estão aqui. Grupo Belitati, restaurante, delicatessen e arena para eventos. Adolfo Autopeças, você merece o melhor.